Oi, boa noite. Tudo bom? Eu, Boa noite, Joyce. tudo bem? Tudo. Eu Cheguei na correria agora que eu tive que dar uma saidinha. nada. Tô na hora. Eu Agora também vou. que eu vi que era de 7 horas, que hoje eu não sabia nem onde É, estava meu telefone. Eu achei meu telefone já era às quase 6 horas da tarde. não, eu fui trabalhar aí cheguei meio em cima da hora. Não, eu também. Eu tinha que resolver uns negócios hoje cedo, não resolvi nada. E cheguei em casa ainda tive que dar uma saidinha agora, depois que eu tomei um Aham. banho, não sabia nem usar. Estou desde ontem sem saber usar meu telefone. Eu guardei ontem, E, mas não sabia que tinha colocado. E também a inteligência, nem pedi para meu filho ligar para o meu para saber onde estava. Aí achei ele por acaso agora procurando outras coisas. sim. Sei Eu como é estou que fazendo é. exame, precisava de um negócio, aí ficou faltando. Aí Aham. eu fui procurar a listagem de onde eu podia fazer o exame, que aqui eu não consegui fazer ontem. Sim. Aí eu achei o telefone, estava no meio da. Eu saio com umas bolsas de pano, eu tenho umas três dessas bolsas de pano. Aí vou jogando tudo dentro, daqui a pouco tiro, boto em outra, e o telefone estava em uma, as coisas estavam em outra. Bom, eu separei para hoje para fazer umas atividades, né? A resolução de algumas questões. Elas estão aparecendo aí? Então, deixa eu só pegar um Então, caderno para eu anotar o que eu preciso. Aí, deixa eu aumentar, um pouquinho. hum, só tem Hum. eu? Por enquanto só. A gente vai seguindo. Se mais gente Tá, beleza. chegar, tranquilo. Tá, eu vou mutar para não te atrapalhar, tá? Para não ficar dando Ah, eco tá. no seu. Tá, mas qualquer coisa pode perguntar. Tá bom. Então vamos lá. Bom, essas questões são questões aí de 2015, 2016, né? Porque esse é um simulado que eu utilizo com o Emancipa já tem um tempinho, né? Mas depois eu vou fazer um mais atual, né? Na verdade, até outros também, porque esse eu uso o primeiro mesmo, tá? Então aí, ó, tem os de que tratam essas questões, né? Gêneros textuais, variação linguística e intertextualidade, que são que a gente já tratou, né, ao longo das aulas de língua portuguesa. E também comentamos uma coisa ou outra nas aulas de redação. Então, eu acredito que sejam conteúdos que vocês, assim, sejam totalmente estranhos, né? Por mais que exista uma dúvida ou outra, todos que vocês já estão um pouquinho familiarizados, né? Bom, aqui a primeira é a questão 115 de 2016, e é um textinho, né, um diálogo, e o nome desse diálogo é De Domingo, ó, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele, um autor atual, um autor contemporâneo, agora está aí, está produzindo, é um grande cronista, né? Ele produz muitas crônicas e vale muito a pena ler, né? Então aí o nome do texto, desse trecho, né, é De Domingo. Outro sim? O quê? O quê, o quê? O que você disse? Outro sim? É. O que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não. Aliás, eu só uso no domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice, ônus. Mas também desiderato, resquício. Resquício é de domingo. Não, segunda. No máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual é o problema? Retiro outro sim. Não retiro. É uma ótima. Aliás, uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa ou. Bom, beleza. Então aí a gente tem um diálogo, né? Tá. Então aqui no texto há uma discussão sobre o uso
de algumas palavras da língua portuguesa, né? Lembrando que a gente percebe, principalmente, que são palavras que não são comuns. Elas são da língua portuguesa, fazem parte do nosso léxico, mas a maior característica delas é que não são palavras comuns, né? Por isso elas têm dias exatos para serem usadas, né? Então tá. Então essa discussão sobre o uso dessas palavras promove o quê? Né? O interessante, quando a gente vai responder a uma questão no Enem, principalmente de língua portuguesa, né, eu digo isso principalmente porque é com que eu estou mais familiarizada, é que a gente tem que prestar atenção na questão também. A gente presta atenção na resposta, mas a gente tem que prestar atenção na questão, porque isso é óbvio, mas às vezes a gente não se dá conta, apesar de ser óbvio, né? Que sempre a resposta é uma continuação da questão, é uma continuação de uma afirmação. Né? Então, se a gente presta atenção a isso, se a gente está atento a isso, parece que não, mas isso, às vezes, faz com que a gente consiga entender melhor o que a questão pede e fazer com que a gente responder de forma mais acertada, né? Seja mais fácil da gente acertar a questão. Então, essa discussão promove o quê? Esse uso, ou melhor, esse uso de algumas palavras, né? O que ela promove dentro do texto? Né? Marcação temporal, evidenciada pelas palavras indicadas dos dias da semana, ou seja, a partir dela a gente consegue perceber uma passagem de tempo, uma marcação de tempo dentro do texto, né? A gente consegue perceber o tempo dentro do texto. Quando a gente fala de marcação temporal, a gente está falando disso, né? Um tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais, né? Então ela dá esse tom do humor, né? Esse uso dessas palavras e quando elas são usadas, né? Estou gravando, tá? Então, e a questão delas terem dias certos para serem usadas e tal, isso dá um tom humorístico. Caracterização da identidade linguística dos editores, percebida pela recorrência de palavras regionais, ou seja, a partir dessas palavras a gente consegue caracterizar caracterizar o falar desses interlocutores, né? Interlocutores por quê? Porque eles estão nessa troca, né? Um é o locutor uma hora, outra hora é o outro, um é um ouvinte, depois é o outro, ou seja, a gente tem essa troca de turno, né? Essa falas, é um diálogo. Então a gente consegue perceber uma caracterização linguística do interlocutor. Qual é o grau de formalidade com que ele fala. Distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados pouco conhecidos. Ou seja, essa questão linguística causa nos interlocutores um distanciamento, né? Como se um estivesse muito familiarizado e outro não. Ou seja, eles fazem parte, eles têm um acesso, né, a uma cultura linguística, uma cultura de nível linguístico diferente. Né? É muito familiarizado com essas palavras, outro não. Um sabe utilizar muito bem a linguagem formal e outro não. Então, isso que é o distanciamento. E inadequação ao vocabulário, ou seja, o vocabulário dele está inadequado para aquela situação, né? Demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte dos interlocutores do diálogo. Preste atenção que a questão não é difícil, essa questão é muito fácil, né? Chega a ser boba essa questão. Porque é só a gente prestar atenção. Esse uso dessas palavras, o fato de você ter dias da semana específicos para poder utilizar essas palavras, o que isso gera? Né? É só a gente prestar atenção aqui no início da questão. Né? Marcação temporal, um tom humorístico, gera uma caracterização da identidade linguística dos interlocutores, dos falantes, né? Das pessoas que estão dentro desse discurso. Distanciamento entre eles ou inadequação lá?
Bom, acerta quem acredita que é a letra B, né? Porque é exatamente esse fato de você ter palavras específicas para dias específicos, isso causa um tom de humor, porque isso não existe, né? Não existe, essa é uma palavra de tal dia, palavra de outro dia, né? Isso não faz sentido. Exatamente essa falta de sentido, esse nada a ver que é isso aí, que dá esse tom tipo protesto, que faz com que a crônica seja uma crônica humorística, ok? Bom, lembrando que qualquer dúvida pode perguntar, não tem problema algum. Deixa eu... Eu achei até engraçado esse fato de usar ter dias para usar tipo roupa de sair, roupa de ficar em casa. Exatamente, Eu vou exatamente. falar isso dia de domingo, dia de segunda, eu faço isso. Não, com quem usa as palavras cotidianamente usa, né, normal. A gente que não tem o Com hábito, mas tem gente que certeza. fala assim. Com certeza. E quem não tem o hábito de usar, Aí, vai usar aí em acha dias engraçado. específicos. É, Faz eu sentido, achei até né? engraçado. Presta atenção que a questão é fácil, né? A questão não tem mistério. O negócio é que o Enem, ele é uma prova que te vence pelo cansaço, né? Uma prova muito extensa, prova altamente interpretativa. Então, às vezes, por mais que você saiba o conteúdo, se você não prestar atenção, você erra. Não que você não saiba o conteúdo, mas que às vezes você não deu uma atenção necessária. Né? Mas a questão em si é muito fácil. Vai ser a Parar para primeira vez olhar, que eu vou fazer o Enem. Eu nunca fiz. nunca fez? Então, Não, é porque eu parei de estudar assim. Eu terminei na época ainda era segundo grau, em 88, aham, eu nunca mais estudei. sim. Aí, agora, ele falou, faz alguma coisa, você está muito ansiosa. Aí eu É isso resolvi. aí, é isso aí, se aventurar em coisas novas, tá certo? Super apoio, vai dar tudo certo. É isso aí, ótimo, ótimo. Então, o Já vai valer a Enem, experiência. é, Se não der, vai valer a experiência. Aprendendo que é demais. com certeza, é ótimo, tu vai ver. E o Enem, ele não é uma prova difícil, né, mas é uma prova ativa. Então, assim, consegue uma boa nota quem consegue se manter focado por mais tempo, né? Não necessariamente quem sabe mais conteúdo. Eu falo isso porque a última vez que eu fiz o Enem, eu fui bem na prova, eu não tinha estudado, tinha parado de estudar já há muito tempo, estava terminando a licenciatura, então, assim, né, muito diga, português, matemática, as outras matérias eu não sabia, mas eu consegui ter um bom resultado porque eu entendi que eu tinha que me manter focada. Né? Façam logo as disciplinas que vocês têm mais facilidade, porque quando a gente tem mais facilidade numa coisa, a gente acaba exigindo um pouco menos da gente, né, de certa forma, porque quando a gente tem mais dificuldade, a gente se cansa mais, né, que é aquela coisa da tentativa, erro, né, quando você tem Então, mais melhor fazer família. primeiro que você se garante, tem mais confiança, né? Exatamente. Primeiro você É. faz elas, que aí você tá com a cabeça fresca, né, e aí você tem uma probabilidade maior de acertar, porque se você se cansa fazendo aquilo que você não sabe, quando você chegar naquilo que você sabe, você já não Já está tem mais mente desgastado. para. Exatamente, você já está estressado, você está cansado, está sem Eu paciência também, quando eu alguma. faço alguma coisa, Então, alguma provinha de concurso, que eu lembro aí da minha aventura às vezes, aí eu faço uhum, assim, o que eu tenho ideia, eu vou fazendo, o que eu não tenho, eu vou deixando por último. Não entendi, pô, aí depois eu é, volto. exatamente, entendeu? É muito complicado. Tentou fazer, não foi? Marca ela, dá uma circulada, dá uma marcada e depois você volta. Que é uma prova de tempo, né? Você contra o tempo e contra o cansaço. Então, assim, você é um só contra, né, e contra os concorrentes. Então, são É, muitas coisas vindo contra você. Porque o Enem ele não é uma prova para te fazer passar, é uma prova para te. Ele é um funil, né? Então, você tem muita gente querendo entrar na faculdade por vagas. Então, ele é um funil. Ele serve apenas para isso. Então, assim, você tem que se manter focado. Né? Você se manteve focado, você vai ter um bom resultado. Né?
Eu acredito muito nisso. É claro que não estou dizendo que você não precisa estudar. Estudar, lógico, que a gente precisa, que facilita a nossa vida. Mas o foco é principal. Não adianta você ficar um ano se matando estudando, se chegar na hora você ficar muito nervoso, você fazer, né, só descansar quando acabar mesmo. Isso faz diferença. Então vamos lá. Aqui, questão 121, 2020, texto 1. Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil. Preste atenção que isso aqui é uma transcrição de uma conversa. Ou seja, a pessoa falou e foi escrito exatamente como ela falou. Quando a gente tem esses 3 pontos aqui no meio da fala, é porque é aquele momento em que o falante ele está pensando, né? Ele está ensinando. Então você tem uma suspensão da fala, né? Você tem uma suspensão do turno. A pessoa está falando, às vezes ela corrige o que ela falou, né? Ela complementa, ela volta. Então, assim, isso aqui é uma transcrição, né? A gente vai ver a diferença de um texto transcrito para um texto, né? Um texto editado, né? A pessoa falou e você foi fazendo as adaptações necessárias, né? Então, aqui, o português, então, não é uma língua difícil? Olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa tem suas regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você fala ao chegar na escola, se teu professor cativa você a ler as obras da literatura, a obra dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal e né, o difícil porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Né? Isso é super verdade. Né? Bom, então aqui no texto 2 a gente já tem o texto editado, né? Essa resposta com as devidas modificações. Então, a pergunta foi essa, né? O português, então, não é uma língua difícil? Aí a professora respondendo. Não, se você parte do princípio que língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao chegar à escola, o aluno ensina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias, tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Beleza. Então, esse é o texto do Marcuse, né? um grande teórico da língua portuguesa. Se alguém for fazer letras, vai ouvir muito falar, muito mesmo. Bom, então aqui, o texto 1 é a descrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos, o que eles fazem? Né? Então, em comum, o que eles têm? Né? Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. Preste atenção em como essa questão é fácil. Essa questão é muito boba. Vamos lá. Então, em comum, o que eles têm? Eles apresentam de hesitações e reformulações, ou seja, nos 2 textos, ela hesita e aí ela reformula o que ela falou. Não. Ela faz isso no texto 1. Então, essa aí já não é. É o primeiro que ela faz, né? Exatamente. São modelos de emprego de regras gramaticais? Também não. Porque, inclusive, ó, vamos voltar aqui, né? Peraí. Ó, esse trecho. Você fala, tá? Ao chegar na... Tá assim, ao chegar na escola. Aí aqui embaixo a gente tem ao chegar à escola. Por que a gente tem essa... Né? Quando a gente fala, por mais que ela seja uma professora de língua portuguesa, a gente tem certos, vamos dizer, usos, né, que estão muito ligados ao nosso cotidiano. E a gente não fala chegar a algum lugar. A gente não fala assim. A gente pode até escrever assim. Eu digo por mim mesma. Eu não falo quando eu chegar a casa. Quando eu chegar, né? Até se eu for dizer assim, dependendo do lugar, eu posso até dizer, quando eu chegar ao shopping, eu posso até dizer.
né? Agora, a casa, não vou falar isso, eu vou falar quando eu chegar em casa, porque senão fica estranho, né? Soa como se eu quisesse chamar a atenção. Quando eu falo, de verdade, sendo muito sincera, quando eu falo chegar em casa, eu no meu subconsciente, vem chegará, né? Chegar a casa. Vem, né? Vem. Eu sei que a preposição pedida por esse verbo, a regência desse verbo, é a preposição a, não a preposição em, né? Que aparece aqui, já que é o chegar na escola, o na é a preposição em mais o artigo a, né? Então, a gente percebe que eles dois não são modelos de regra gramatical. Pode até ser, mas o primeiro, né? Então, aqui já não vale, porque ele é coisa que valha para os dois textos. Então, a B também não é. C. São exemplos de uso não planejado. Essa questão de uso não planejado, ele também está relacionado à fala, porque a fala a gente não planeja, né? No sentido de que eu posso até pensar o que eu vou dizer antes, sabe? Quando a gente tem alguma coisa importante para resolver, ou alguma situação importante, ou que deixa um pouco tensa, e a gente vendo o que a gente vai falar, né? Preparando o nosso discurso. Por mais que a gente tenha em mente aquilo que a gente quer dizer, a fala ela não é planejada, né? A fala ela sai e aí, reformulações, você vai consertando o que você quis dizer, porque a gente pensa numa velocidade muito maior. Então, a gente está falando aquilo que a gente já pensou lá atrás, e aí um pensamento às vezes embola no outro. Então, a fala ela não é planejada nesse, né? Ela se reformula, se modificando. Então, o que é planejado é o texto escrito, no sentido de que eu vou escrever, né? Eu sei que eu quero escrever, eu vou escrever. E aí eu posso ir consertando, posso ir fazendo as adaptações necessárias, fazer as correções, né, do texto. Então, a língua escrita, ela é planejada, enquanto a fala, ela não é planejada. Por mais que o cara seja uma pessoa muito da língua portuguesa, outra língua, a fala não é planejada. Uma fala que pode ser planejada, de certa forma, é quando a gente tem um discurso, né? Porque o discurso, ele é um gênero textual oral, mas que ele parte de um texto escrito. Primeiro você produz o discurso escrito e depois, né, na hora da apresentação, você o lê. Mas ainda assim, ele pode carregar algumas características da língua falada, ok? Então, aqui o D. Apresentam marcas da linguagem literária, ou seja, aquela linguagem da literatura, que ela pode apresentar conotações, né, o sentido figurado. E aqui são amostras, né, trechos, vamos dizer, pedaços, do português culto urbano, né? O que eles... Então, qual é a única opção aí que pode, de alguma forma, responder a gente e que seja uma característica dos textos? A única que pode é. Porque pelo fato de ser uma professora, a gente percebe que ela é uma falante culta, né, no sentido de que, linguisticamente, ela tem um nível cultural, principalmente pelo fato de ser uma professora de língua portuguesa, né, e urbano porque utiliza aí a norma de prestígio é a norma urbana, né? A gente não vai chegar numa situação formal e usar expressões, usar palavras, usar termos que sejam do interior, né? Parece que não, mas isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala do português culto, geralmente a gente fala do linguajar que utiliza nas grandes cidades, e principalmente nas grandes cidades do Sudeste, que é onde a gente tem um português, vamos dizer, menos estereotipado, né? Menos carregado de estereótipos, ok? Então, aqui, letra E. É fácil. O negócio é que na hora a gente está tenso, a gente está cansado e erra. Mas a prova não tem uma dificuldade muito grande. E depois eu vou fazer outro com questões mais atuais para ver o que mudou, né? E tal.
Aqui, questão 126 de 2016. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de Maria porque os exploradores lusitanos, ou seja, os portugueses, né, consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, né, ou seja, daquele lugar da África, Manding designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Bom, beleza. Então aí, no texto, evidencia-se, né, percebe-se aí, que a construção do significado da mandinga resulta de quê? Né? Ela resulta, então, de um contexto sócio-histórico, ela está relacionada a uma sociedade de um determinado período histórico? Sim ou não? Né? Resulta de uma diversidade técnica, resulta da descoberta geográfica, então eles descobriram um lugar que tinha esse nome, e aí deram, né, aí a palavra a partir disso, a partir do lugar especificamente, ganhou esse significado. A apropriação religiosa ou contraste cultural, né, a diferença entre as culturas. Né? Aqui, a resposta que melhor nos responde seria a letra A, visto sócio-histórico. A gente está dizendo, ó, sócio, né, no sentido da sociedade, né, a questão da África, dos europeus invadindo a África, né, indo para a África, não invadindo necessariamente, mas indo para a África, explorando a África, né, e histórico porque se deu em um dado momento histórico. Né? Então, a partir dos homens, das pessoas, daquela sociedade, daquele momento, a partir do ponto de vista que eles tinham, a palavra foi ganhando aí significados novos. Ok? Qualquer dúvida, só me perguntar. Mas tá vendo? A questão não tenho que se amedrontar. Questão 131 de 2016. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona. Eurico, Eurodoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão. Benona, eu sei que está lá fora, mas vou falar com ele. Benona. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão. Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Espero que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado da verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da moléstia, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e devoção. Bom, esse é um texto, né, um trecho de um texto do Ariano Suassuna. Eu já cheguei a comentar com vocês que quando a gente se depara com determinados nomes, determinados termos, a gente é obrigado a ter determinadas conexões. O Ariano Suassuna, ele tem essa característica também. Quando a gente ouvir falar de Suassuna, a gente é obrigado, tá? É quase uma obrigação social, né? A gente é obrigado a fazer duas conexões. Primeiro, com o Nordeste, né? Que se eu não me engano, ou ele era pernambucano, ou era paraibano, um dos dois. Mas a gente é obrigado a ligar a obra dele. Não tenho certeza também, não. É um dos dois, na fronteira, né? Mas ele é maravilhoso, de qualquer jeito. Com certeza. Bom, de qualquer forma, eu tenho um sangue dele, né? Porque tem parte da família que é da Paraíba, tem parte da família que é de Pernambuco, tem parte da família que é do Rio, tem parte da família que é de Minas, né? Então, de qualquer forma,
tá tudo em casa, né? Ou ele é do Pernambuco, ou ele é da Paraíba. Um dos dois, tá tudo em casa. Mas a gente é obrigado a fazer a conexão com o Nordeste, porque toda a obra dele está relacionada ao Nordeste. Isso é uma obrigação. A obrigação que a gente tem é fazer uma conexão com o teatro. O Suassuna, ele era um dramaturgo, né? Então, ele pode ter escrito outras coisas? Pode. Ninguém. Mas a obra dele de referência é a obra feita para a dramaturgia, né? Para o teatro, principalmente. E aí, do teatro, a gente tem adaptações e tudo mais, mas a gente tem aí São o os autos teatro. que ele escreveu, né? Oi? São os autos que ele escreveu. Isso, isso. Como o Alto da Compadecida, por exemplo, né? Que sofreu adaptações e tal. É um texto maravilhoso, perfeito, lindo. O filme é incrível. A de teatro, nossa, eu vi uma vez uma montagem dessa peça. Até que eu não Olha, vi. assim, eu já conhecia histórias, tinha visto filme, não minto. Acho que eu só tinha visto trechos do filme. Eu nunca tinha visto o filme todo. Cara, eu via peça, mas eu ria, eu ria. Do início ao fim. Foi, assim, sensacional. Sensacional. É uma indicação, assim, que fica pra vida mesmo. Quem tiver oportunidade, veja, porque, cara, vale muito a pena, né? Então, Uhum. e a gente tem que fazer essas ligações. E, é claro, né, a obra do Suassuna, ele também tem muitos elementos religiosos, né, porque também está muito relacionada à cultura do nordestino, né, do sertanejo, aquele cara do sertão, muito ligado às suas crenças e tal. Então, tudo isso tem uma religiosidade, principalmente referente à Igreja Católica. Né? E quando eu digo religiosidade, não é aquela religiosidade submissa. Você percebe, você vê claramente muitos elementos religiosos, mas você percebe também críticas à religião, ao catolicismo, sim. Então não é aquela religiosidade submissa, mas é uma religiosidade crítica, né? No sentido de apontar mesmo aqueles defeitos, aqueles erros, tudo mais. Então aqui, então isso aqui é um texto dramático, né, um texto para encenação, e a gente percebe isso pela estrutura do texto. Né? Isso aqui, Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Isso aqui é uma rubrica de. Como que a gente dá? Não, é uma rubrica de movimento, né? Porque a gente as movimentações dos personagens. Percebam que isso não é um texto narrativo, tá? O dramático, ele é feito, o público-alvo do texto dramático, ele é a produção da peça. As pessoas relacionadas em produzir aquele espetáculo. Né? Então, quando a gente pensa que a gente está errado ao pensar que o público-alvo de um texto dramático é a plateia. Não é. A plateia é o público-alvo da peça de teatro, né? Daquela montagem, da encenação e tudo. Agora, o texto dramático, ele não é escrito para a plateia. É escrito para as pessoas que estão relacionadas na produção daquele espetáculo. Ok? Então, aqui a gente tem, nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para marcar a classe social das palavras, ou seja, são expressões que estão relacionadas a uma classe social, as demais não ou se utilizam muito pouco. Caracterizar usos de uma região, né, ou seja, as pessoas de uma dada região aqui utilizam, né, então um regionalismo. Enfatizar a relação familiar entre os personagens, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares, né? Então, a influência do gênero masculino, feminino, né? Coisas do tipo. Ou talvez pode estar relacionado ao gênero textual, né? E demonstrar um tom autoritário da fala de uma das personagens. Percebam que a Essa questão daí é eu muito acho que fácil. é a B. Oi? Nessa daí eu acho que é a B. É a B, né? Com certeza, porque é,
é um O povo do Nordeste falar. fala muito isso. Isso, Até hoje. são expressões que estão muito relacionadas ao Nordeste brasileiro. Né? Quer dizer que não vai ouvir em outros locais do Brasil, mas geralmente quando a gente ouve, são pessoas do Nordeste que estão falando, né? E se bobear nem do Nordeste inteiro, mas de determinados lugares, né, bem específicos mesmo do Nordeste. Então, ele com certeza é um regionalismo, né? Ou seja, expressões de uma determinada região, né? Beleza. Aqui a gente tem um poema, né? Na verdade, é uma música, né? É uma música? Acho que é. Ou é um poema mesmo. Compositores. Tá. Não tem problema. De qualquer forma, isso não vai fazer uma Música. diferença na produção. É música. Eu não lembro o nome, mas é música. Então vamos lá. Questão 107 de 2015. Assum Preto. Preste atenção que durante, né, a escrita desse texto, a gente tem determinadas mudanças, assim, determinadas alterações, vamos dizer, propositais, porque quer demonstrar para a gente uma determinada forma de falar, né? Então, Essa é bem interiorana, tipo, lá nos confins de Minas, sei lá, que fala desse jeito. É. Então, eu tenho muito parente que vai falar assim, tá vendo ali? Fala até hoje. Então, é bem isso. Ó, Assum Preto. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e afro. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz do dia, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, maldade das pior, furaram os olhos do Assum Preto para ele assim, ai, cantar melhor, né? Assum Preto vive sorto, mas não pode voar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Chega triste, né? Você fica, a forma como vai narrando, né? Chega a ser triste. As marcas da variedade regional registrada pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico, né? Então, na pronúncia das palavras, como elas são ditas, mexem na morfologia. A morfologia seria algo como poderia ser uma determinada mudança dentro da palavra, né? Da palavra, né? A sintaxe, que seria o emprego dela dentro da frase, ou léxico, né? Aí a gente já fala da palavra em si, né? Está muito relacionada ao uso, né? Ao emprego da palavra com um determinado sentido, em um determinado lugar. Né? Então, no texto, é resultado de uma mesma regra. Preste atenção que todas o que ele quer é duas palavras ou duas expressões em que ocorreu a mesma coisa. É isso que ele quer nessa questão. No texto é resultado de uma mesma regra. Então, em qual das palavras acontece a mesma coisa? Então, aqui, pronúncia das palavras vorta e veve, pronúncia das palavras vez e sorte, flexão verbal encontrada em furar, cantar, redundância das expressões cego dos olhos e mata em fro, e pronúncia das palavras ignorância e avoar. O que a gente tem aí de em comum para as duas palavras? Deixa eu pensar. Tem em comum? Acontece a mesma coisa nas duas palavras, nas duas expressões. Exatamente a mesma coisa. A pronúncia delas são todas regionalizadas. Sim. Todas elas têm o mesmo tipo de pronúncia, né? Bem interiorano. É.
Agora, o que que é além? Qual é a regra? Eu tô perdido. Educação é que alguma coisa. Redundância de expressão, escreve de joia, mas mistura também, Ó, vamos lá. Ó, na porque letra A, os dois servem de outra coisa, mas também não, o mata em flor não sei. ó, Essa na é letra A, brincadeira. a gente tem o volta, né? Sendo que, na verdade, é a palavra volta, né? Então, a Volta, gente pegou o L e no lugar do L, a gente pôs o botou o R, R. né? Isso é um fenômeno que acontece na língua portuguesa. Qual é o nome disso? Eu não lembro o nome. Ele ai, Jesus, veio assim como um flash na minha mente isso aí. Igual o velho seria o vive, né? Então, aí seria o vive, né? Vive. Então, a gente está trocando aí o I pelo E, né? Então, percebe que não é a mesma coisa que está acontecendo nas duas. Então, a letra A já não é. Agora, quando a gente chega na letra B, O talvez e o sopro, que é o talvez e o sopro. exatamente, exatamente, a gente tem o mesmo fenômeno nas duas palavras. É, É rotacismo, lembrei. eu não conheci. Rotacismo. É isso mesmo. Vou até botar aqui. Rotacismo. Eu Depois eu não até conheci. conferir. Depois eu vou conferir o nome, mas tenho quase certeza de que é isso mesmo. Rotacismo, que é quando a gente. Porque o que dá a mesma coisa é isso aí, o talvez e o sopro. Você está mudando o R pelo L. O L pelo Exatamente. R, no caso. E preste atenção que o L é no mesmo lugar, é no É, meio da palavra. no meio da Né? palavra. Então, e mesma coisa aqui em volta, né? Que está na outra Uhum. opção, mas também o L estaria no mesmo lugar, no É. meio da palavra. Então, tudo isso para a gente que o L, nesse meio da palavra, no final de sílaba e no meio da palavra, talvez seja uma situação em que ele esteja mais vulnerável ao rotacismo. O rotacismo é quando a gente tem um L, desde pronunciar o L, pronuncia o R. Né? Depois eu vou conferir o rotacismo mesmo, mas tenho quase certeza de que é. É esse o nome do fenômeno. Aqui a gente tem a flexão verbal em furar e cantar. Aqui em furar seria furarão, né? Seria um Uhum. AR O cantar aqui no seria final. cantar. Seria cantar, né? É. Aqui em cantar, a gente tem, na verdade, um apagamento. A gente Uhum. apaga o R do infinitivo, né? Redundância das cego do zóio. Aqui tudo bem, até tem uma É, mas redundância, o mas mata mata entrou. não é uma redundância. Você está querendo dizer que a mata está florida, mas isso não é uma redundância, né? E aqui a pronúncia da palavra ignorância, que a gente teria que ter ignorância, né? Ou seja, a gente Uhum. tirou o i, e aqui avoar, que seria Seria voar, voar. né? É. Voar. Então, em avoar, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Então, a única que ocorre a mesma coisa entre as duas palavras é na letra, ok? Lembrando não, que eu ainda não tinha comentado. Boa noite, Valdeci. Valdeci entrou agora. Boa noite. É, Esse depois eu assunto que vou. parece até a historinha do Chico Bento, do É Maurício. mesmo, parece mesmo. Depois eu vou mandar para vocês essa via aqui do simulado com as respostas marcadas, tá? Eu Ah, beleza. mando aqui. Questão 124. Palavras jogadas. Vamos lá. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar. E ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora. Pincha fora essa porcaria ou mandar embora. Pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando ainda as pessoas conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como: minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente,
é o ato de entregar diante, de transmitir, sobretudo, valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceito, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associada à palavra, influenciados direto ou indiretamente pela visão normativa a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar associa ao ambiente rural, pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção. É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas azuis ou dos milhões dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Bom, por que ele faz essa crítica, né? Porque ele fala que a extinção da palavra está relacionada à tradição, a uma cultura. Então, se você deixa que uma palavra seja extinta, significa que aquela cultura está desvalorizada, que aquela cultura também está fadada, a algum momento, à extinção. É como se a cultura rural, em algum momento, pudesse ser extinta, como se as pessoas que vieram do meio rural tivessem vergonha de terem vindo dele, né? E por isso elas abrem a sua cultura, né? Então aqui, a discussão é empreendida sobre o desuso, né? O uso ou desuso do verbo pinchar, nos traz uma noção sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o título. O cuidado com espécies animais em extinção é mais do que a preservação de o abandono de determinados grupos está associado a preconceitos socioculturais. As gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. O mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. Essa também está bem fácil. E aí? O que a gente pode pôr como resposta? De acordo com ele, a extinção desse verbo traduz o quê? Quer dizer o quê? Aqui, ó, a resposta correta seria essa, letra C. Seria a letra C, né? Isso. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos culturais. Por quê? Socioculturais, melhor. Porque a pessoa abandona porque ela tem vergonha, né, de ter vindo de um determinado lugar. Porque ela sabe que aquele lugar é um lugar estereotipado, é um local, no caso, né, se tratando do interior, em que as pessoas menos, geralmente, né, tem uma formação escolar menor, então acaba saindo como se fossem pessoas ignorantes e tudo mais. Então a pessoa não quer se passar dessa forma, então ela vai parando de utilizar determinadas coisas, né? Questão 6 de 2017. Romanos usavam redes sociais há 2000 anos, diz Lio. Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata esta rede de contatos. Meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há 2000 anos.
Afirma Tom Standage, não sei se é assim que se fala, ao livro Writing on the Wall, né, se for assim que se lê, Social Media, ou seja, né, em português, escrevendo mídias sociais, os primeiros 2000 anos em tradução livre. Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, né, ou seja, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite. Então, é necessário que a gente preste atenção. Está falando da elite, né? Não é a plebe, né? É a elite. Precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo, que posteriormente tornou-se seu escriba, para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam o texto, acrescentando próprios comentários e repassavam. Hoje, temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que permitiam suas mensagens, disse Stendhal à BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressão de opiniões. Além do papiro, outra plataforma utilizada pelos romanos, uma tábua de cera no tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais assuntos da acta diurna, um jornal, exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPad da Roma Antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da... Bom, essa era a cera, né? É bem legal. Hoje em dia ainda a gente... uma vez eu vi na faculdade, a professora levou. É bem interessante. Você vai, escreve assim, tipo com um estilete, né? Não é um estilete, mas uma ferramentazinha de ferro. Aí você escreve e tal, aí a pessoa lê, depois ela pode apagar o que você, né, passar a cera assim, espalhar, e aí ela escreve o que ela quer também. É legal. Bom, na reportagem, há uma comparação entre tecnologia e comunicação antigas. Gente, desculpa, eu tô muito sono. Comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos, ou seja, qual é a característica que da mensagem, né, de acordo com o texto, que se tinha naquela época da Roma Antiga e que continua tendo hoje. É isso que a questão quer. Sim, fácil, é fácil. Então vamos lá. Letra A, imediatismo das respostas, ou seja, você manda embora no mesmo momento você tem. Vamos ver. Pode ser compartilhamento de informações, inferência direta de outros no texto original, não. Recorrência de seu uso entre membros da elite, não, porque hoje em dia isso é utilizado por toda a sociedade, né? Perfil social dos envolvidos na troca comunicativa, também não, porque aí também está relacionado à questão do ser a elite, então a letra B. Compartilhamento de informações. Tá vendo? Não é uma questão difícil. Isso aqui é bobeira, né? É muito fácil. Então, ok? É claro que na hora a gente está cansado, a gente está estressado, a gente está nervoso, tudo fica mais difícil. Mas isso é sinal, né, no caso que vocês veem as questões, como elas são simples, é sinal de que vocês conseguem perceber que se manter a calma, se mantiver a calma, tudo sai certo, né? Aqui, o chat e sua linguagem virtual. Essa, então, é a questão 109 de 2010. O significado da palavra chat vem do inglês, que é conversa. Essa conversa acontece em tempo real. E para isso é necessário que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona, ou seja, que acontece em sincronia, né? São muitos os sites que oferecem o bate-papo na internet. Basta a sala que deseja entrar.
salas são divididas por anos como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário ter um nick, uma forma de apelido que identificará o participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando. Facilita crianças e adolescentes a salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica, ou seja, uma linguagem específica naquele contexto, né, do chat. Uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação, porque então, por que ele traz uma nova forma de comunicação? Porque possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. Disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por autoridade do assunto. Previamente, conteúdos adequados à faixa etária dos que serão distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta durante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, independente da disposição de cada participante. Limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de garantir qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. E aí, o que a gente poderia ter? Deixa eu só ver quantas questões. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui, Então, ó, o chat cria uma nova forma de comunicação, por quê? Qual o motivo, qual a razão dele criar uma norma de comunicação? É isso que é. Seria a? Isso, a letra A. Possibilita que ocorra diálogo sem a exposição real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real, né? Esse fato da pessoa não estar identificada, né, faz com que a gente tenha uma nova forma de comunicação, porque a comunicação ela se dá entre pessoas identificadas, né? Você conhece a pessoa com quem você fala, ou pelo menos você sabe quem é. Você não pode até não saber o nome da pessoa, mas você está vendo a pessoa, você sabe quem é, né? Então, o chat, pelo fato de você não necessariamente precisar se identificar com o seu nome real, isso faz com que isso traz uma nova perspectiva para essa conversa, para essa troca de informações. Ok? A gente está ficando resfriada. Ai, Jesus, misericórdia. Questão 20, 2017. Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil. Editora Planeta, 296 páginas. Bom, preste atenção que isso aqui, pela forma como ele está escrito, a gente já pode perceber um determinado gênero textual, que gênero textual é resenha crítica, né? Preste atenção que o título, né, de certa forma, é o título da obra que ele vai analisar. A gente vai ver isso. Aí aqui aparece o nome dos autores, a editora e quantas páginas tem, ou seja, são informações da composição dessa obra, né? E isso, quem traz essas características é a resenha crítica. Tá? Mas foi uma noite, que é a noite de sábado, de 21 de outubro de 1967, que parou o nosso país.
parou para ver a finalíssima do terceiro festival da Record, quando um jovem de 24 anos, chamado Eduardo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount, em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do festival com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa e iniciante Marília Medalha. Foi naquela noite que Chico Buarque empurrou sua roda viva do MPB4 de Magro, o arranjador, que Veloso brilhou cantando Alegria, Alegria com a plateia ao som das guitarras dos Beat Boys. Roberto Gil apresentou a tropicalista Domingo no Parque com os Mutantes. Domingo no Parque com os Mutantes. Aquela noite, que acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, ou seja, Uma Noite 67, agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite, ampliada e em um estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem bastante de si, um livro tem de si, desculpa, com histórias, pensando bem de história. A intenção que ele está dando informações sobre o livro, né? Primeiro ele faz assim um pequeno não só um resumo, mas ele comenta os acontecimentos que ele achou importante, né? E depois ele traz uma certa análise sobre a obra, né? A gente percebe então que ele está indicando essa obra, né? Que para ele é uma obra importante, é um livro importante, deve ser lido, né? O filme também deve ser visto. A gente percebe aí que a crítica dele é uma crítica bastante positiva, né? Então vamos lá. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento da resenha, né, o que é que predomina, o que é que mais aparece, né? Caracterização de personagens no contexto musical dos anos 60, questões polêmicas direcionadas à musical brasileira nos anos 60, relatos de experiências de artistas sobre os festivais de música de 67, explicação sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 60, ou opinião a respeito de uma obra sobre cena musical de 1967. Então, sendo aí um elemento, né, considerando então os elementos que constituem a resenha, os elementos que fazem parte, qual deles se sobressai nesse texto que a gente leu? E aí, o que vocês me dizem? Oi? A gente pode falar aqui, ó, letra E. Opinião a respeito de uma obra. Opinião a respeito de uma obra sobre cena musical de 67. Ok? Por quê? Porque o que a resenha ela traz, né, de característica? Ela traz um resumo da obra. Ele não trouxe ali um resumo, ele comentou brevemente o que aconteceu, mas ele traz um resumo. Ele traz comentários, né, retextos do texto, comentando. Ele apresenta, então, opinião. Né? Então, todos esses, qual deles é o que se sobressai? É a opinião. Porque ele não, em momento algum, ele não resumiu. Ele apenas citou alguns acontecimentos que para ele foram marcantes, mas ele não resumiu. Okay? Ele não tirou trechos da obra e falou e teceu uma crítica àquele trecho. Não, ele apenas a sua obra, opinião, desculpa, a respeito dessa obra, desse livro que traz
de uma cena de música, né, uma cena relacionada à música, ao cenário musical brasileiro do ano de 67. Beleza? Bom, aqui 2014, texto 1. Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na experiência do povo, de forma poética, contendo uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Né? Então, o ditado popular é uma sentença, uma frase ou uma ideia de sentença, né? Uma frase, de certa forma, eu não vou nem dizer que seja uma ordem, né? Não é uma ordem, não. Tá. Mas uma frase sentenciosa, de verdade comprovada, ou seja, aquilo realmente faz sentido, aquilo realmente acontece, baseada na secular do povo, ou seja, baseada na experiência que aquele povo adquiriu com o decorrer do tempo. Né? Então, aí é do Weitzel, Folclore Literário e Linguístico. Texto 2. Rindo brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas, prima Constância disse isto: dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a alvoroçava. Constância ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela, mas ia também tomar suas providências. Casamento e mortalha no céu se talha. Deus escreve direito por linhas, o que for soará, dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus e transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. Preste atenção nessa frase, né? Procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Isso é interessante, né? Ou seja, eu quero os desígnios de Deus, que os desígnios de Deus são aquilo que eu quero, no sentido de que eu quero uma coisa, então eu vou ver aquilo de alguma forma como desígnio de Deus, né? É mais ou menos essa a crítica aí que ele estabelece. Então tá. O uso de prima Constância faz ditados populares no texto 2 constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1, porque cita-o pela força do direito, aceita-os como verdade absoluta, aciona-os para justificar suas ações, toma-os para solucionar um problema, ou considera-os uma orientação divina? E aí? Eu acho que é o C. C. Aciona-o para justificar as suas ações. Então, ela utiliza desses ditados populares para justificar aquilo que ela, né? Aquilo que ela acha certo. Ok? E, por fim, a nossa última questão. Gente, passou muito rápido. 8h16. Passou muito rapidinho. Da próxima vez, então, aqui tem 11 questões só. Da próxima vez, um maior. Já que estou o quê? Cerca de nem 1h30, né? A gente gastou, acho que 1h10, 1h15 para resolver tudo, né? Então, na próxima vez eu vou montar um simulado maior, mas pelo menos umas 15 a 20 questões, né? Eu acho que dá para a gente fazer no tempo da aula, tá bom? Claro que você resolveu praticamente a maioria, né? A gente dá opinião, mas você... Aí, fácil quando você está falando. No próximo, então, fazer assim, o próximo, eu vou deixar resolverem sozinhos, tá? Eu leio, dou até uma explicação,zinha se quiser, mas... Não, tá legal você fazendo assim, mas assim, a gente dá a nossa opinião, mas você vê, né? Não tá ruim. Mas Não, como eu você já gosto de tem fazer assim, que eu acho que fica mais dinâmico também, não? Isso, Né? não, eu não falando. Você vai ajudando a gente, fica bem mais rápido. Verdade. Então, vamos lá. 117 de 13, essa já faz tempo, né? Mesmo tendo a trajetória do
interrompida com a prisão de seus 2 líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. A nova era musical, mencionada evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado aqui seria né? Pela obra cujo trecho da letra é. Então, aí, em qual a gente teria um trecho de música, né? Que seria um exemplo dessa era musical, desse momento, né? E que seja um símbolo aí da cultura de massa, né? Da realidade brasileira, que seja uma música que a gente pode ouvir em qualquer lugar, né, por qualquer pessoa. Boa parte das pessoas conhecem, ou até mesmo que ela se fundiu à cultura brasileira de forma a se tornar quase um hino, né? Ou seja, uma música por muitas pessoas independente. A letra D é D de dado? Com certeza. Com certeza. Ovelha Negra, né? Porque é uma música que assim está bem relacionada a essa cultura de massa, né? Incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Ou seja, pessoas de todas as realidades, de todas as camadas sociais conhecem essa música, né? Um bando de gente canta, nem que cante só, mas canta. Uma parte canta, né? Então, que seria a letra B. Preste atenção que essa música, ela exige da gente um conhecimento de interpretação, né? Porque se eu não sei que música é essa, se eu não faço essa ponte de que é uma música conhecida, é uma música muito cantada, é uma música que, pô, já tem tempo aberto, mas que ainda assim continua sendo atual, se eu não conheço música nem um pouquinho, eu não consigo responder essa questão, vou ter que chutar, ok? Então essa é uma questão da gente, um conhecimento intertextual, e não só um conhecimento, vamos dizer, de conteúdo, né? Eu preciso ter um conhecimento de mundo para poder responder corretamente a uma questão como essa. Beleza? Tudo certo? Dúvidas, perguntas? Foi ótimo. Foi? Foi ótimo, Aula. Está sendo, né? Eu cheguei achando que estava atrasada por correria, mas está ótimo. Chegou na hora certa. Na próxima aula, Aquela então. primeira questão que falava daquelas palavras outro sim. Assim, tem coisa que a gente não costuma usar. Eu sei que eu não sei se é aquele advérbio, não sei o que, mas assim, eu já ouvi, mas em textos assim, literários mesmo, ninguém fala no dia a dia. Com certeza. Achei mais complicado, mas eu sabia que estava mais fácil. Com certeza. Ou menos difícil, melhor dizendo, não é mais fácil, menos difícil. Mas o que vocês acharam das questões em si? São simples. Né? Não tem o que. Não tem... tem que entender o enunciado, né? Também tem que interpretar o enunciado. Você tem que interpretar a questão. Interpretou a questão, entendeu o que ela está pedindo, não tem mistério. Não tem mistério. Teve uma que eu me enrolei. Mas acontece. Isso aí Eu não lembro qual foi. Uma dessas aí que você falou, não sei se foi a terceira ou se foi a quarta que falou, eu fiquei perdida. Mas acontece, é para ter emoção, entendeu? Para dar emoção para. Tá bom? Tá bom. Bom, depois eu vou montar um outro desse, eu achei também bacana. Vou pôr também uma de literatura, né? De literatura também é legal, para a gente poder resolver juntos assim. Eu acho que isso também enriquece muito o nosso conteúdo, né? A gente tá de cara com a questão, né? Então tá ótimo. Muito feliz. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. E depois um outro simuladinho desse para a gente poder fazer junto.
Tá bom? Qualquer dúvida, Tá bom, pode obrigada, me